Olá, queridos alunos, aqui quem fala é a tia Evelyn. Nós vamos para mais uma videoaula. A nossa disciplina de hoje será História e nós iremos falar sobre o capítulo 5, página 274, sobre as capitanias hereditárias e o governo geral. Bom, a expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza, lá em 1530, deu início ao processo de colonização do Brasil com o objetivo de proteger e garantir a posse do território. A coroa portuguesa decidiu ocupar e povoar de uma vez o Brasil. Dessa forma, a primeira tentativa de Portugal em promover a colonização foi através das capitanias hereditárias, que era um sistema que não devolveu o resultado esperado e por isso foi substituído pelo governo geral, modo de administração que durou por todo o período colonial. Portugal estava com dificuldades no comércio de especiarias no Oriente e não possuía recursos suficientes para financiar a colonização de todo o território brasileiro. Por isso, em 1534, o rei de Portugal, Dom João III, dividiu o Brasil em 14 capitanias hereditárias. Essas capitanias eram grandes extensões de terra doadas aos capitães donatários, que eram passadas de forma hereditária, ou seja, de pai para filho. Então, por que foi escolhido o sistema de capitanias hereditário? Portugal tinha alguns motivos para optar por essa forma de colonização. A grande extensão territorial do Brasil dificultava uma administração. A coroa portuguesa estava com recursos limitados devido aos problemas no comércio de especiarias, e o sistema já havia sido utilizado com sucesso pelos portugueses nas ilhas do Atlântico. As terras ao leste do Tratado de Tordesilhas foram divididas em 14 capitanias e os capitães donatários possuíam direitos e deveres a cumprir. Dois documentos regulamentavam o sistema. A carta de doação, ela regulamentava a doação de terras aos capitães donatários e a carta foral determinava os direitos e os deveres dos donatários. Os direitos eram cobrar impostos, escravizar os índios para trabalhar, doar terras através de sesmarias, explorar recursos naturais. Os deveres eram pagar impostos à coroa, proteger e colonizar a terra e desenvolver as capitanias com recursos próprios. Então, por que as capitanias não deram certo? Em relação à coroa portuguesa, o sistema de capitanias hereditárias não foi tão ruim, principalmente porque os donatários eram obrigados a pagar impostos para Portugal. Porém, para os donatários, o sistema não funcionou. Eles tinham o dever de desenvolver as capitanias, ou seja, fazê-las prosperar. No entanto, com tão poucos recursos, era difícil alcançar esse objetivo. Assim, podemos entender que a principal causa do fracasso das capitanias hereditárias eram a indisciplina dos colonos que viviam nas capitanias, os constantes ataques indígenas, as incursões estrangeiras, principalmente dos franceses, e a falta de recurso dos donatários para cuidarem das capitanias. Apesar de todas essas dificuldades, duas capitanias prosperaram. Pernambuco, principalmente por causa do cultivo de cana-de-açúcar, e São Vicente, pelo comércio lucrativo de indígenas escravizados. Oficialmente, as capitanias existiram até 1821, porém, o fracasso do sistema fez com que Portugal criasse o governo geral. E o governo geral ele foi criado em 1548 para complementar e, ao mesmo tempo, substituir as capitanias hereditárias, o sistema de capitanias hereditárias. O governo geral tinha como objetivo centralizar a administração da colônia, e isso quer dizer que eles iam estabelecer uma capital administrativa, e então foi criado o cargo de governador-geral, que possuía poderes sobre todo o Brasil. É bem parecido com o sistema que nós vivemos hoje, né? Onde nós temos um presidente que, assim, na teoria, governa todo o país.
O governo geral, então, assumiu a função, que era dos donatários, porém ele não governava sozinho. Para auxiliar o governo geral, foram criados os seguintes cargos: ouvidor-mor, responsável pelas questões jurídicas e pela aplicação das leis portuguesas na colônia; o provedor-mor, que era responsável pela arrecadação de impostos e pelo controle do orçamento da colônia; e o capitão-mor, que era responsável pelo desenvolvimento das defesas da colônia contra ataques estrangeiros e indígenas. O primeiro governador-geral do Brasil foi Tomé de Souza. Chegou ao Brasil já com a designação de seu cargo e da civilização da cidade de Salvador. Bom, meus queridos, agora nós vamos fazer a leitura do capítulo para que a gente possa fazer os exercícios da página 277 e 278. E nós vamos dar continuação ao nosso assunto na próxima aula. Então é isso, meus queridos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.